Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina e hoje vamos dar continuidade ao tema potencial de ação. Roda a vinheta. De volta, pessoal, e dando continuidade ao nosso tema potencial de ação, hoje eu vou conceitualizar vários termos que são utilizados no tema potencial de ação. E o nosso primeiro conceito vai para feedback. O que é feedback, Tiago? Feedback é uma palavra inglesa que nós podemos traduzir como sendo retorno ou resposta. Como assim, Tiago? O feedback ele pode ser positivo ou negativo. Vamos exemplificar. Eu apresento um trabalho na faculdade e a nota que o professor me deu foi uma nota baixa, uma nota negativa. Então, isso é um feedback. A resposta, o retorno do meu professor foi negativo. Então, isso é um exemplo de feedback negativo. Agora, eu apresentei o trabalho e meu professor me deu uma boa nota, uma nota positiva. Então, eu posso chamar isso de um feedback positivo. Ou seja, sempre que eu tenho uma ação que estimula outra ação positivamente, isso é um feedback positivo. Agora, sempre que eu tenho uma ação que inibe uma outra ação ou estimula negativamente outra ação, nós chamamos de feedback negativo. E onde é que eu encontro um feedback positivo no potencial de ação? No potencial de ação, o que acontece no momento de despolarização? Nós temos a entrada de íon sódio para o interior da célula. Essa entrada do íon sódio, ela permite o aumento da voltagem no interior da célula. E esse aumento de voltagem vai permitir que novos canais de sódio regulados por voltagem sejam abertos. Então, a entrada de sódio, o aumento da entrada, quanto mais sódio entra para o interior da célula, mais canais de sódio regulados por voltagem vão estar sendo abertos. Então, isso é um exemplo de feedback positivo. Quanto mais sódio entra, mais canais estão sendo abertos. Tá claro, pessoal? Limiar. O que é limiar, Tiago? Limiar, preste atenção no conceito. Limiar é o estímulo mínimo necessário que a célula necessita para que o potencial de ação seja deflagrado. Tá claro, pessoal? Como assim, Tiago? Toda célula, para que se inicie o potencial de ação, precisa de um estímulo. Só que não é qualquer estímulo que já vai ser gerado o potencial de ação. É preciso um estímulo mínimo necessário, um valor de voltagem mínimo. Quando a gente estudou que o potencial de repouso das fibras nervosas calibrosas é menos 90 mV no seu interior. Para que um potencial de ação seja gerado nessa célula, ela precisa receber um estímulo que seja de 15 a 30 mV. Um estímulo que seja menor que esse valor, não vai ser possível ser gerado um potencial de ação. Um exemplo, está lá a fibra nervosa, recebeu um estímulo de 10, vai ter potencial de ação? Não. Agora ela recebeu um estímulo de 30, vai ter potencial de ação? Sim, porque está respeitando o limiar, que é o valor mínimo necessário, o estímulo mínimo necessário para que o potencial de ação seja deflagrado. Está claro, pessoal? E a propagação do potencial de ação é o que nós chamamos de impulso nervoso ou muscular. Qual a direção da propagação, Tiago? Todas as direções. Qualquer ponto da célula que for estimulado vai fazer com que o potencial de ação se propague por toda a célula, indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde for. Princípio do tudo ou nada. O princípio do tudo ou nada, ele casa com o conceito aqui de limiar. Né? E limiar o quê? É o estímulo mínimo necessário para que ocorra o potencial de ação. O tudo ou nada é o quê?
a célula ela só vai deflagrar um potencial de ação, né, em condições mínimas necessárias e que o limiar seja respeitado. Se eu tenho condições necessárias e o limiar está sendo respeitado, eu vou ter potencial de ação. Se eu não tenho condições ideais e o limiar não está sendo respeitado, eu não vou ter potencial de ação. Então é o princípio do tudo ou nada. Bomba de sódio e potássio, ela entra no potencial de ação em que parte, ajudando na repolarização e manutenção do potencial de repouso da célula. Bomba de sódio e potássio nós já falamos bem, uma aula show sobre bomba de sódio e potássio em aulas anteriores. Tá claro, pessoal? Vou deixar aí o link aí dos vídeos aí para quem quiser se inteirar mais sobre a bomba de sódio e potássio. Platô. Platô é o quê? Um potencial de ação prolongado. Normalmente, né, o potencial de ação nos gráficos que a gente vê sobre potencial de ação, o que a gente vê? Inclusive, eu vou botar o gráfico aí para vocês me acompanhar. O que a gente vê? No momento da despolarização, a gente tem uma subida rápida de voltagem e no momento da repolarização, nós temos uma descida rápida de voltagem, né? O interior ficando positivo na despolarização e voltando a ser negativo na repolarização. Só que no platô, o que acontece? Nós temos aí um prolongamento do potencial de ação. Vou colocar aí a figurinha aí do exemplo do platô, certo? Para você ver aí esse prolongamento do potencial de ação. Estão observando aí? Né? No potencial comum, a gente tem a figura tipo um cone, mas já no platô a gente já vê aí, né, uma linha horizontal, né, indicando o prolongamento do potencial de ação. E onde é que a gente vê esse platô? A gente vê na contração do músculo cardíaco, né? O platô ele pode durar de 0,2 a 0,3 segundos no músculo cardíaco. Quem é que contribui para esse platô? Nós temos os canais rápidos, né, que são os canais de sódio. Nós temos os canais lentos, que são os canais de cálcio e sódio. E também nós temos os canais de potássio regulado por voltagem, né? Os canais de potássio regulado por voltagem que participam dos processos de platô, eles se abrem mais lentamente. Porque a gente já viu em aulas anteriores que os canais de potássio eles servem para quê? Para auxiliar na repolarização da célula. Então, no momento da repolarização da célula, no platô, ela é mais demorada. Então, por conta de quê? Porque os canais de potássio eles se abrem mais lentamente. Tá claro, pessoal? Aqui para esse outro lado aqui, para ver o que a gente tem. Ritmicidade de alguns tecidos. Existem algumas células que elas possuem uma excitabilidade rítmica. E quem são essas células, né? Eventos neuronais, né, que controlam a nossa respiração, né? A contração cardíaca, as suas células, né, possuem uma excitabilidade rítmica. Nós temos potenciais de ação sendo deflagrados, né, constantemente de forma rítmica. E o peristaltismo, que é o peristaltismo, é a contração e relaxamento, né, da musculatura lisa do sistema digestivo. Então, o tempo todo nós temos aí as células do músculo liso do nosso sistema digestivo, né, se contraindo e relaxando de forma rítmica, né, para impulsionar, né, o alimento pelo todo o nosso tubo digestivo. Condução saltatória. O que é essa condução saltatória? As nossas células nervosas, nossos neurônios, eles propagam o seu potencial de ação de forma saltatória, por conta da bainha de mielina. Mas esse exemplo aqui de condução saltatória eu vou explicar para vocês lá no computador,
porque eu tenho um desenho esquemático para poder a gente ter uma compreensão melhor de como ocorre essa condução saltatória. Vamos comigo? Bem, pessoal, condução saltatória. Aqui nós temos aqui, né, a célula nervosa e ela é composta aqui pelo corpo celular. Essas prolongações que nós temos no corpo celular se chamam dendritos. E essa cauda aqui nós chamamos de axônio. O axônio está envolto pela bainha de mielina. A bainha de mielina, que é formada pelas células de Schwann. E nas células de Schwann, nós temos um importante componente lipídico, que é responsável por fornecer boa parte do isolamento elétrico. E esse componente lipídico se chama a esfingomielina. E entre cada bainha de mielina, nós temos aqui o nódo de Ranvier. E por que nós falamos que as células nervosas possuem a condução saltatória? Porque o potencial de ação ele só ocorre aqui no nódo de Ranvier. Tá claro, pessoal? Nessa figurinha aqui nós podemos mostrar e representar o fluxo que os íons percorrem no momento do potencial de ação. Potencial de ação esse, repetindo, que nas células nervosas só ocorre no nódo de Ranvier. Claro? E qual é a vantagem dessa condução saltatória? Uma delas é a maior velocidade de condução. Nas células nervosas mielinizadas, a velocidade de condução pode chegar a 100 metros por segundo. E uma segunda vantagem é um menor gasto de energia que a célula vai ter para poder voltar ao seu potencial de repouso. Vamos voltar lá para o quadro. De volta para o quadro, pessoal. Agora vamos conceitualizar o nosso último tema abordado aqui. Período refratário absoluto. O que é o período refratário? O período refratário é o momento em que a célula não pode sofrer um novo potencial de ação. Ou seja, o potencial de ação ele só pode ser gerado quando se termina o primeiro. Por quê? No momento da repolarização, o que acontece? Os canais de potássio se abrem. Se abrem para quê? Para o potássio sair e a célula poder retomar sua eletronegatividade no seu interior. Ou seja, o seu interior ficar negativo. Nesse momento da repolarização, o que acontece? As comportas de inativação dos canais de sódio estão fechadas. Então, o sódio, que é quem deflagra o início da despolarização da célula, não pode entrar. Por quê? Porque as comportas de inativação do canal de sódio estão fechadas. E nesse momento o sódio não pode entrar. As comportas de inativação elas só vão se abrir quando as comportas do potássio se fecharem. Ou seja, quando a célula restabelecer o seu potencial de repouso. Então, um potencial de ação, um novo potencial de ação só pode ser gerado quando o primeiro termina. E assim sucessivamente. Por mais que a célula esteja sendo estimulada ali continuamente para que seja gerado um novo potencial de ação, ele só vai ocorrer quando terminar o primeiro. E quando ele termina? Quando as comportas de potássio se fecham. Tá claro, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você quer crescer junto com o canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.